Por quantas vozes que a gente escuta, mas a verdade é que Deus criou a humanidade com uma ordem. Deus criou a humanidade com um plano por trás. Não é simplesmente um monte de gente aleatória. Existe um plano e existe uma forma certa das coisas serem. E a mãe, a mulher, tem um papel fundamental nessa organização. O que seria de cada um de nós aqui se não fosse a nossa mãe? Ninguém estaria aqui se não tivesse tido uma mulher anterior que deu à luz, que gerou, não é? A gente às vezes pensa, nossa, erradamente, né? A mulher não tem um papel tão importante assim na Bíblia. Apesar de ter muitas mulheres de destaque na Bíblia, né? Como eu acabei de falar, Débora, as profetisas Ulda, Maria. Poxa, quantas mulheres importantes. Mas às vezes a gente acha que, não, só os homens que têm destaque, né? Moisés, Jesus, Abraão. Mas, poxa, quem seria Moisés se não fosse a Joquebede, que salvou a vida dele? Que seria o nosso Salvador se não fosse Maria, que deu a vida dela, né? Ela abriu mão de ter a juventude dela para poder gerar um Salvador quando ainda era virgem. Então, a gente não pode se esquecer nunca da importância que é ser mãe, ter filhos. A maternidade faz parte do plano do Senhor. E sem a maternidade, do jeito que Deus criou as coisas, a gente não estaria aqui. E somente através da mãe que Deus decidiu colocar pessoas novas no mundo. E aí eu separei aqui uma passagem que está no Salmo 139, 13, 14, que diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Bom, isso daqui está falando Deus criando uma pessoa. E ele faz questão de falar, me teceu no ventre da minha mãe. Porque Davi, o salmista, ele tinha noção da importância que era o fato de ele ter estado no ventre da mãe dele. Porque foi lá que Deus escolheu tocar, colocar uma vida e tecer cada detalhe do íntimo dele, dentro do ventre da mãe. Não foi na terra, não foi flutuando, foi no ventre de uma mulher, da mãe dele. Então, várias vezes a gente vê na palavra do Senhor referências à maternidade, não só essa, né? Como que nós fomos feitos de forma assombrosa no ventre da nossa mãe, mas também o amor do próprio Deus é comparado ao amor de uma mãe na Bíblia, em muitas passagens, né? O amor de Deus pelo povo de Israel é comparado ao amor de uma mãe por um filho. Em Isaías 66, 13, a palavra diz: Como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Deus aqui está falando a um povo que sofria, e aí ele poderia ter comparado com tantas outras coisas, mas ele falou como uma mãe. Porque uma mãe é aquela que consola um filho quando ele está triste, quando passa por algum problema. Tantas vezes eu chorei, fiquei chateada, é minha mãe que estava lá do meu lado, né? Me abraçando, me consolando. E eu creio que não existia uma forma melhor de comparar o amor de Deus do que o amor de uma mãe por um filho, porque nós somos filhos de Deus também. Em Isaías 42, 14, diz: Fiquei muito tempo em silêncio e me contive, calado, mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante ao mesmo tempo. Aqui Deus faz questão de falar sobre como a dor dele em ver o povo sofrendo se comparava à dor de uma mulher em trabalho de parto, né? De novo, poderia ter tantas outras analogias, mas ele fez questão de dar destaque à dor de uma mãe quando está dando à luz. Porque isso é muito representativo, né? Como que uma mulher engravida tem aquela criança crescendo no seu ventre e para dar à luz ela tem que passar por um sofrimento muito grande, que eu imagino que seja uma dor muito grande, né? Dar à luz. Até porque o próprio Deus disse que é uma dor. Então, não vou duvidar que seja muito dor mesmo. Então, poxa vida, como que a gente pode olhar para uma mãe e pensar que ela não é muito forte, porque ela se dispôs a ter o corpo dela mudado, como elas falaram aqui, e ainda por cima passar por isso para dar à luz uma criança.
para ter uma nova vida ali, para contribuir para o plano de Deus. Então, eu creio que seja o sofrimento que mais vale a pena, né? Você dar à luz uma criança apesar da dor. E em Oséias 11, 1-4, a palavra de Deus diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais se afastava de mim. Eles ofereciam sacrifícios aos Baalins e queimavam incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando-o pelos braços. Mas eles não perceberam que eu os curava. Eu os conduzi com vínculos humanos e com laços de amor. Fui para eles como alguém que lhes tira o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. De novo, Deus está falando aqui de um povo que se afastou dele, que fez sacrifício a outros deuses. E ele fala, poxa, fui eu que criei, fui eu que carreguei nos braços esse povo, fui eu que me inclinei para alimentar. E quando ele fala isso, ele está de novo se colocando no papel de uma mãe que cuida de um filho. Então, quando Deus tenta explicar o seu amor por nós, Ele coloca isso em palavras que nós usamos para falar do amor de uma mãe por um filho. Então, eu imagino que se Deus escolheu se revelar dessa forma, a gente não pode duvidar do tamanho do amor que uma mãe sente por um filho, né? Porque se Deus fala que, como uma mãe, Ele se inclinou para alimentar o povo, Ele carregou, Ele ensinou os primeiros passos. Isso é o que uma mãe faz todos os dias com o filho. Então, o amor de uma mãe por um filho é um reflexo muito bom daquilo que Deus faz conosco todos os dias, porque Ele tem paciência, e uma mãe tem paciência também. Quantas vezes o filho não irrita, né? Mas a mãe está lá, continua de novo, não tem como ela deixar de lado, ela ama muito. Eu sei que eu estressei muito a minha mãe minha vida toda, mas ela continua aí, ó, me amando, cuidando de mim. Então, eu creio que esse seja um amor diferente. E por isso que Deus escolheu falar de si através dessa linguagem do amor de mãe. E exatamente porque Ele é um amor que permanece apesar da dor, apesar da decepção, apesar da ferida que muitas vezes o filho causa numa mãe, mas ela continua amando. Principalmente se é uma mãe que teme ao Senhor, né? Que crê em Deus, que tem em Deus a sua maior referência. Ela vai continuar sempre orar para o seu filho, cuidar do seu filho, alimentar, apesar daquilo tudo que nós podemos fazer contra a nossa mãe, né? Decepção, fazer coisas que elas não esperavam de nós, assim como o povo fez com Deus, assim como nós fazemos com Ele. Mas assim como Deus não desiste de nós, ela também não. É claro que eu estou falando de uma comparação, o amor de Deus é muito maior, mas estou falando de amores que existem na terra. E uma comparação que existe na palavra de Deus é essa. E eu creio que existe um motivo para isso. Porque mesmo com toda a renúncia que uma mãe precisa fazer, porque como eu falei antes, de fato, é difícil. É difícil você ter que abrir mão de tantas coisas. Eu sei que a minha mãe, por exemplo, abriu mão de coisas que ela queria ter feito para poder cuidar de mim quando eu era criança. Eu sei que ela deixou de trabalhar para cuidar de mim. Eu sei disso. Mas ela não se arrepende, eu tenho certeza. Porque ser mãe é você olhar e falar, poxa, existe uma criança que depende de mim, e ela saiu de dentro de mim. Eu preciso dar tudo o que ela precisa. Eu preciso criar, eu preciso ensinar ela a viver no mundo. Assim como Deus faz conosco. Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos cuida todos os dias. E é isso, esse é o papel, a missão que Deus deu a uma mulher quando se torna mãe. Ser um pouquinho daquilo que Ele é para nós, para um filho. E eu tenho certeza que além dessa parte de gerar, de cuidar fisicamente, uma parte bem desafiadora deve ser instruir um filho, né? Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. A palavra diz em Provérbios 22, 6. E eu acho que essa deve ser uma das partes mais difíceis, porque
muito do futuro de uma criança depende, sim, da forma como ela é criada, da forma como uma mãe. E eu estou focando, eu sei que o pai também participa, mas eu estou focando na mãe porque, afinal de contas, é o Dia das Mães. Mas, entendam, uma mãe, ela precisa estar muito bem alicerçada em Deus, para que ela possa passar aquilo que ela aprendeu de Deus para um filho. Porque, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Né? Então, para uma mãe conseguir fazer isso, instruir uma criança no caminho que deve andar, ela primeiro tem que estar instruída no caminho. Antes de ensinar uma criança a orar, ela tem que estar orando. Antes de ensinar uma criança a amar o próximo, ela precisa amar o próximo. Antes de ensinar uma criança a perdoar, ela precisa perdoar. Ela precisa saber fazer aquilo que ela vai ensinar. Então, eu creio que esse desafio seja muito grande. Porque muitas vezes a gente faz coisas para si e depois a gente, depois eu conserto. Mas quando a gente está falando de uma outra pessoa, tudo que a gente faz importa. Né? Cada pequena palavra, cada pequeno exemplo que a gente dá vai marcar. Então, o Senhor concede graça às mães, confiam nele. Né? Eu creio que quando uma mulher se coloca nas mãos de Deus e fala, poxa, eu preciso ser a melhor que eu posso ser para essa criança, e pede ajuda ao Senhor, de fato, Ele fortalece. Né? Eu creio que as mães que estão aqui, que criaram os seus filhos no caminho do Senhor, podem testificar o que eu estou falando, né? Talvez isso seja uma das partes mais difíceis, mas também uma das melhores, porque depois que você vê o resultado, você, poxa, deu certo, né? Eu consegui passar aquilo que o Senhor me deu para uma criança, para meu filho. E uma das coisas mais lindas que eu vejo no papel de uma mãe com um filho é a entrega. Porque além de uma entrega do corpo, que a mãe abre o seu corpo para criar, para gerar um filho, existe também uma entrega da mente, do coração, da alma. É uma entrega completa para uma criança nova que está ali, nascendo agora. Então, quando uma mulher dá à luz filhos, ela passa a entender como nunca o que é amar o próximo como a si. Ou melhor, amar o próximo como Jesus nos amou. Porque a partir do momento que uma mãe tem um filho, muitas vezes, como eu pude escutar aqui, deixa de olhar para si, vai olhar para a criança. Deixa de comer para dar para o filho comer. Deixa de comprar para si para comprar para o filho. Deixa de, talvez, cuidar da saúde própria para cuidar da saúde do filho. Deixa de pagar um plano de saúde para si para pagar para um filho. E eu acho que isso talvez é algo que um homem, não sei se vai passar na mesma intensidade, porque eu acho que é algo que Deus separou de forma muito especial para uma mulher. Aprender a abrir mão de tudo, se for necessário, né? Pela criança. Eu não sei, já falei que o homem, eu não sei se aprende da mesma forma, porque eu não parei para pensar sobre isso, sobre o pai, mas eu estou falando da mãe. Enfim. Como que a maternidade é algo que ensina a olhar para o outro. Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida olhando para si. Não, eu vou comprar para mim, depois eu vejo para outra pessoa. Não, eu vou comprar, vou comer e aí depois eu vejo fulano. Mas a partir do momento que você tem um filho, você não pode mais fazer isso. Você não pode mais falar assim, não, vou tomar banho e vou deixar a criança com fome. Não, você precisa dar o mamar para a criança, senão ela vai morrer, né? Uma criança pequena não pode ficar sem. Você não pode deixar de comprar comida para uma criança para comprar só para você, porque senão ela vai sofrer muito. Então, a partir do momento que você tem um filho, você não tem mais essa opção. Então, acho que é uma escola muito forte, muito boa que Deus criou para uma mãe aprender a se doar pelo outro, a se doar de forma que antes, acredito que nunca tinha feito. Aprender de forma muito prática aquilo que Jesus fala, que é melhor dar do que receber. Aprender de forma muito prática aquilo que o apóstolo Paulo diz, de considerar o outro mais importante do que si. Porque é isso que uma mãe faz todos os dias da vida dela. Ela olha para aquele filho e fala, ele é mais importante.
eu vou cuidar dele primeiro. Eu vou dar. É melhor eu dar do que eu posso não receber nada em troca, mas eu vou dar. Porque o prazer está em dar mais do que em receber. E nessa relação, a mulher pode ter o presente de Deus, de entender um pouco daquilo que Ele mesmo faz por nós. Porque tudo aquilo que Deus nos dá, a gente não vai conseguir retribuir nunca. A gente não consegue retribuir a salvação que a gente recebeu, a gente não consegue retribuir os livramentos que Deus nos dá, a gente não consegue retribuir nada. E Deus dá a uma mulher que se torna mãe a oportunidade de viver isso, entender o que é dar sem receber em troca. Porque um bebê não pode dar nada em troca. Você vai dar a comida e ele não vai te agradecer, muitas vezes ele nem fala, mas você vai estar alegre só de ter feito. Então, olha como pequenas coisas na maternidade ensinam a ser mais parecida com Jesus, né? Porque determinadas coisas são de fato exatamente aquilo que nós fazemos com o Senhor e uma mãe passa a fazer com o filho. Então, eu sei que muitas vezes a minha mãe, por exemplo, ela deixou de fazer coisas para ela para poder fazer por mim. E eu nunca vou conseguir retribuir. Eu nunca retribuí a ela. Eu nunca fiz de volta tudo aquilo que durante a minha vida toda ela fez por mim. Mas ela também nunca me cobrou. E a felicidade dela estava em fazer, em me ver feliz, e não em receber de volta, né? E é exatamente aquilo que Deus, olhando para nós, sente. A alegria de Deus está mais em dar, está mais em abençoar do que receber, porque Ele sabe que a gente não vai conseguir dar de volta exatamente aquilo que Ele nos deu. Mas só o fato da gente receber e ser saudável, ser feliz, ser alegre com aquilo que Ele nos dá, agradecer com a nossa vida, já é uma forma de tornar o coração de Deus alegre. E é exatamente isso que uma mãe passa. Eu duvido que você, que é mãe, chegou um momento, filha, eu quero que você me pague todos os brinquedos que comprei para você, toda a comida que eu te dei, tudo, eu quero que você me dê tudo de volta. Duvido. Você fez isso, Lígia? Mas, por quê? Porque a alegria da mãe, ela está em dar, em ver a criança feliz. Eu duvido que a Mary vai chegar para a Sibéria e vai falar assim, Sibéria, eu quero que você faça de volta para mim a comida que fiz para você ontem, porque eu estou com fome. Não, ela simplesmente vai fazer, vai ver a Sibéria feliz, comendo, e é isso que vai satisfazer o coração dela. Ver que a filha dela está feliz, ver que a filha dela está saudável, ver que a filha dela está alimentada. E todas as mães passam por essa mesma situação de fazer, sabendo que a criança não vai fazer de volta, que pode não ser criança, adolescente, ela não vai retribuir da mesma forma, mas ela tem alegria em fazer. Eu acho isso uma das coisas mais lindas na maternidade, né? E olhando para trás, eu posso ver como minha mãe fez isso por mim. Ela está ali olhando para mim, ela sabe o que eu estou falando. E isso, de fato, é um amor vindo de Deus, né? A gente não tem como dizer que isso não é plano de Deus, porque é exatamente uma cópia, né? Às vezes eu fico olhando para tudo aquilo que Deus fez na humanidade, na criação, e como que a gente pode ver reflexos disso nele mesmo, na pessoa dele. O amor do marido pela esposa também, o amor de um pai por um filho, e o amor da mãe por um filho também. Como que isso reflete o amor, uma face do amor de Deus por nós. E a mulher tem o privilégio de poder viver isso. E isso é muito precioso. E apesar da gente não poder retribuir, Deus dá a nós um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa, né? Como a palavra de Deus diz. E eu creio que esse mandamento reflita uma forma da gente retribuir algo pelas nossas mães, ao nosso pai, por tudo que ele fez. É claro que não vai ser igual eu falei, cada centavo que eu te paguei você vai me dar de volta. Não, mas honrar o pai e a mãe é você olhar depois e falar, poxa, muito obrigada por tudo que você fez. Agora eu preciso
cuidar de você também. A hora que você precisa de mim, como eu precisei, eu vou cuidar, vou estar aqui. É uma forma de amar, de retribuir, de dar algo de volta aquilo tudo que ela fez por nós. E também uma forma de honrar a Deus através do nosso amor pela nossa mãe. Porque, afinal de contas, a gente vai estar cumprindo o mandamento de Deus. E, ao mesmo tempo, vai estar dando à nossa mãe algo pelo que ela fez por nós. E todas as vezes que a gente pensa na nossa mãe, eu creio que venham muitas coisas na mente, né? Vem muitos momentos, muita lembrança, muitos ensinamentos, talvez. E eu, quando eu estava pensando no que eu ia trazer aqui, eu lembrei de mães cuja história está na Bíblia, que podem trazer algumas coisas, alguns ensinamentos para nós, né? Porque, poxa, tem tantas histórias legais de mães da Bíblia. E aí eu separei algumas que talvez sejam bem emblemáticas, assim, as pessoas conheçam mais, que trazem um ensinamento muito legal. A primeira que eu separei foi a Joquebede, que é a mãe de Moisés. Eu até já falei dela hoje aqui. A história dela está em Êxodo, capítulo 2. E essa mulher foi mãe de Moisés, o grande libertador de Israel, da terra do Egito. E ele permaneceu vivo por causa da coragem dela. Porque ela viveu num momento em que o faraó mandou que matassem todos os homens que nascessem dos hebreus. E aí, essa mulher deu à luz um menino, Moisés. Ainda não se chamava Moisés, mas era um menino. E aí, ela olhou para ele e falou, não vou jogar ele fora, ninguém vai matar meu filho, né? Então, ela escondeu ele durante 3 meses em casa. E aí, depois, quando ela viu que não ia mais conseguir esconder, ela falou, bom, eu vou pegar ele, vou botar num cesto e vou jogar no rio, né? Vai ver que alguém pega, pelo menos não vai morrer assim, de cara. E aí, Deus preparou tudo e a filha do faraó encontra Moisés e Deus dá a ela a oportunidade de amamentar o filho dela. Enfim, a história tem que ler para vocês saberem o resto. Mas o importante aqui é, de fato, essa coragem que ela teve, porque ela preferiu não viver com o filho dela, ela preferiu dar ele para uma outra pessoa cuidar do que vê-lo morto, né? E eu creio que isso é uma coisa muito legal que a gente vê numa mãe, porque o amor dela por um filho é tanto que ela prefere ver ele feliz, saudável, longe dela, do que ele morto perto dela. E isso ensina muito sobre amor ao próximo. Porque muitas vezes a gente tem o egoísmo de achar assim, não, porque só se estiver perto de mim que presta, né? Mas na verdade não, o amor de verdade, ele é amor em qualquer lugar. O amor de verdade, ele vai estar alegre pela alegria do outro, e não pelo outro estar perto somente. Então, o que ela fez foi exatamente refletir isso. Como que ela se alegrou mais em tê-lo vivo, mais longe dela, talvez, do que ver ele morrendo nas mãos do faraó naquele dia ali. Isso é muito bonito. Eu admiro muito essa mulher, a Joquebede, tudo aquilo que ela fez pelo filho dela, que depois veio se tornar o Moisés, o grande legislador de Israel. Depois de Joquebede, eu separei a Ana, a mãe do profeta Samuel, que a história dela está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E a Ana foi uma mulher que era estéril, como as mães cantaram aqui hoje também, a estéril sorriu e tudo mais, porque Deus de fato olhou para Ana. E ela é uma mulher que ensina muito sobre a oração. O que uma oração de uma mãe é capaz de fazer, né? Porque Ana era uma mulher que não podia ter filhos, e ela pediu a Deus durante muitos anos por um filho, e orou muito, e orou muito. E aí, como o pastor de vez em quando fala que Deus pediu um filho, não, Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Então, Deus deu a Ana um profeta e ela, não, Deus deu a Ana um filho e ela deu a Deus um profeta. Enfim, acho que eu falei certo. Mas, enfim, o legal nessa história é que ela não quis um filho para ela sair desfilando, olha, tá vendo, eu tenho um filho, agora eu consegui. Não, antes mesmo dele ser concebido, ela falou, Senhor, eu vou consagrar ele ao Senhor. Eu vou entregar
para ser criado no templo. Mas eu quero que o Senhor me dê um filho. Não para eu simplesmente ter um filho, mas para que ele seja um servo do Senhor, né? Então, Deus viu no coração dela o desejo genuíno que ela tinha em ter o filho dela como um servo, colocá-lo a serviço do Senhor. E ele vai e abençoa a Ana com o filho. Então, essa mulher ensina sobre oração, sobre como é importante uma mãe consagrar o seu filho a Deus. Sobre como é importante uma mãe, desde antes de sequer ter um filho, falar, Senhor, ele vai ser seu. Antes de qualquer coisa, antes de ser meu filho, ele vai ser teu servo, eu vou entregá-lo ao Senhor. Não necessariamente vai entregar como ela fez, de fato, dá para o templo, mas, de fato, liberar um filho para viver aquilo que Deus tem para ele, não aquilo que você tem, não aquilo que você planejou. Ah, porque eu quero que meu filho faça isso, isso, isso. Não, você, de fato, colocar, Senhor, ele vai ser teu servo, você vai decidir aquilo que ele vai fazer ou não. Eu só vou gerar. E vou cuidar para que o Senhor use do jeito que quiser. Então, a história dela me ensina muito sobre isso, sobre oração, sobre entregar, sobre crer que o Senhor tem o melhor para o filho. A próxima mulher que eu separei aqui foi a mulher Cirofenícia. É uma mulher que, às vezes, as pessoas não lembram muito que ela foi mãe de alguém, né? Porque ela é uma história contada no Evangelho de Marcos, capítulo 7, mas que ela tem algo muito interessante a ensinar. Porque ela foi uma mulher que não era judia, era uma mulher gentia. E aí, uma mulher cirofenícia, né, como o próprio nome diz da história. E aí, um dia, o Senhor Jesus passou pela cidade dela e ela viu ele lá. E apesar dela saber que Jesus tinha vindo primeiro aos judeus, primeiro Jesus ia fazer pelos judeus e depois fazer pelos outros, ela teve coragem de chegar para ele e pedir para que ele curasse a filha dela. E ela fez isso por amor à sua filha. Ela se colocou nessa posição de falar, não, eu vou pedir, não importa. Eu quero que ele cure a minha filha. Ela é possuída por um demônio, né? E ela ensina muito sobre o amor que supera barreiras, né? E também sobre a fé. Ela creu que Jesus podia curar a filha dela e amava muito essa filha. Então ela foi e insistiu com ele. Depois que ele falou assim, não é certo que seja tirado dos donos para dar aos cachorrinhos. E ela vai e fala, mas até os cachorrinhos comem dos migalhos que caem da mesa do Senhor. Ela insistiu e Deus viu nela fé. E ele curou a filha dela, né? Então ela é uma mãe que me ensina sobre fé no Senhor, crer que o Senhor pode fazer, crer que o Senhor tem poder para curar, para libertar, para fazer o que for, e também de amor de uma mãe para uma filha, que é capaz de insistir, mesmo sabendo que ela não estava incluída ali, mas ela foi e eu vou tentar de tudo. Ela insistiu e ela conseguiu. O Senhor deu a ela a bênção de ter a filha dela curada. Então, ela, para mim, é um exemplo de amor e de fé no Senhor. Uma outra mulher que eu separei aqui foi uma mulher que eu acho muito interessante o que ela faz. A gente não sabe o nome dela, assim como a anterior, mas é a prostituta perante Salomão. Quem lembra dessa história, né? Que em 1 Reis, capítulo 3, vão duas mulheres, duas prostitutas, chorando, falando que determinada criança era filha de uma ou de outra, e uma falando, não, ele é meu filho, não, ela roubou. E aí o rei Salomão olha para aquilo ali e fala, então tá bom, então vamos resolver, vamos cortar a criança ao meio e cada uma vai ficar com uma metade. E aí uma falou, então tá bom, isso, não vai ficar com nenhuma das duas, corta ao meio. Enquanto a outra falou assim, não corta, é melhor, eu prefiro que dê ele para ela do que mate. Ela preferiu dar a criança do que ver a criança morta. E aí o rei Salomão falou assim, dê essa mulher, porque ela é a mãe. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, como que a sabedoria de Salomão nos ensina sobre o amor verdadeiro da mãe por um filho. Porque enquanto uma que estava mentindo preferia que a criança fosse cortada ao meio, falasse assim, não vai ficar nem para mim nem para ela, mas pelo menos eu não perdi. Ela não estava nem aí para a criança.
Ela não estava nem aí para se a criança estava bem, se estava morta, se estava viva. Ela simplesmente queria ganhar aquela causa. Enquanto a outra, ela preferiu ser prejudicada. Talvez ver o filho dela com outra mulher do que vê-lo morto. E aí, de novo, isso me ensina muito sobre o que é você amar um filho. O que é você ter um amor de verdade por uma criança ou um adulto, seja lá quem for, mas alguém que você gerou. Porque seria muito fácil para uma mãe falar assim, tá bom, então leva, que tanto faz, morre. Não, ela, em vez disso, ela preferia sofrer e ver o filho dela longe dela, crescer longe, do que perdê-lo de vez, ver ele perdendo a sua vida. E essa história é muito interessante, porque é exatamente isso que a gente passa muitas vezes, né? Como a nossa mãe às vezes vê a gente sofrendo e pensa, olha, eu prefiro que você fique bem e talvez não fala comigo, fica um mês sem falar comigo, mas você vai ficar bem, não vai fazer besteira X que você queria, do que você ir e fazer e se dar mal depois. Muitas mães passam por isso, né? Briga e o filho fala, não vou mais falar com você nunca mais. Tudo bem, não fala, mas você vai estar bem. Do que você ir fazer e depois passar por uma coisa ruim. Então, eu creio que isso seja muito emblemático no amor da mãe por um filho, que é preferir ver bem, talvez longe, do que numa situação ruim, morto ou sofrendo. Essa mulher que me ensina sobre isso. A penúltima que eu separei foi a Eunice, que é a mãe de Timóteo, que está lá no livro, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E Paulo só fala, ele está falando com Timóteo, ele cita a mãe dele, né? Quando ele fala sobre a fé dele, que ele aprendeu da mãe, que tinha também aprendido da mãe, da avó dele, né? E aí, ela foi uma mulher que a gente só sabe disso, que ela foi a mãe dele, que educou Timóteo nos caminhos do Senhor. E como eu falei antes, isso é um dos legados mais importantes que uma mãe pode deixar a um filho, porque, afinal de contas, Timóteo foi sucessor de Paulo, né, na pregação do Evangelho. Ele instruiu esse homem a ser um próximo depois que ele morresse. E tudo isso, ele deixa claro que foi muito graças à instrução que ele recebeu da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd, que fala na carta também. E isso me lembra muito sobre a importância de você ter uma passagem da fé, da mãe para um filho, de geração em geração. Não é menos importante você ser uma mulher que cuida do seu filho em casa, mas que está ensinando ele no caminho do Senhor, porque um dia ele pode ser um Timóteo, né? Um dia ele pode se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus. E você vai ter feito parte disso, porque você instruiu, porque você ensinou, porque você fez aquilo que precisava ser feito. Instruiu o seu filho no caminho do Senhor. Viveu de acordo com aquilo que o Senhor te deu. Porque o Senhor nos dá algo, e o nosso dever é passar. E muitas vezes, isso é o suficiente. Não importa se você deixou de alcançar A, B ou C. Você pode ser lembrada muito mais por ter sido alguém que instruiu o seu filho no caminho do Senhor do que por ser uma grande qualquer outra coisa, grande em qualquer outra área da sua vida. E assim como essa mulher aqui, que a gente sabe o nome dela, porque ela foi uma mãe que instruiu o seu filho. Uma mãe que recebeu instrução que depois passou para o seu filho. A gente conhece essa mulher, está aqui eternizada na Bíblia, porque ela fez isso. Parece simples, mas é muito maior do que qualquer outro trabalho que a gente possa fazer. E por último, mas não menos importante, é a Maria, a mãe do Senhor Jesus, né? A Maria é uma mãe que arriscou a reputação dela, arriscou a vida dela naquele momento ali. Ela poderia ter morrido se o José não tivesse ficado com ela. Ela poderia ter ficado para sempre apontada. Olha, tá vendo? Ela engravidou antes de casar. Ela poderia ter ficado assim, mas ela falou, cumpra em mim a vontade do Senhor, conforme a vontade do Senhor. E ela foi uma mulher que entregou a sua juventude, talvez ela fosse uma adolescente, não sei, uma mulher muito jovem naquele contexto ali. E ela ouviu o anjo chamando ela, falou, você vai dar à luz
um filho, mas como assim? Eu não sou casada, eu sou virgem. E ela creu na promessa do Senhor. E ela falou, bom, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Deus. E ela entregou a vida dela, entregou o corpo dela, entregou tudo aquilo que ela tinha naquele momento ali, e confiou no Senhor. E ela se tornou quem ela é na história, né? Ela se tornou a mãe do Senhor Jesus, aquela que deu a luz, que criou, que amamentou, que ensinou a falar, que ensinou os primeiros passos daquele que hoje a gente adora e louva. Então, eu acho que é um dos maiores exemplos da importância da maternidade. Porque se não fosse uma mulher para dar à luz, talvez é óbvio que Jesus podia ter vindo de qualquer outra forma, mas Deus escolheu fazer com que ele viesse como qualquer um de nós, como um bebê que é concebido na barriga de uma mulher, cresce, nasce, é ensinado por uma mulher, por um pai, por uma mãe, e cresceu e se tornou o homem que foi aqui na terra. Então, a Maria é um exemplo de fidelidade ao Senhor, um exemplo de mãe que abriu mão dos próprios sonhos, talvez, abriu mão da própria vida para poder dar à luz esse menino que se tornou o Salvador do mundo, né? Que seria o Salvador do mundo. E, para fechar, eu queria lembrar a todas as mães que estão aqui a importância daquilo que você faz. Não é menos importante se você é apenas uma mãe, apenas uma mulher que cuida do filho, ou se você é uma mulher que cuida do seu filho, que você trabalha, que você sai, que você faz faculdade, que você tem sua profissão. Você não é mais nem menos do que uma outra que só cuida do seu filho, da sua casa. Porque todas as mulheres que cuidam do seu filho estão fazendo uma grande contribuição ao reino de Deus. Estão fazendo uma grande contribuição ao plano do Senhor, ao plano de Deus para a humanidade, ao plano do Senhor para a vida de cada um de nós. Porque, de novo, nenhum de nós estaremos aqui hoje se não fosse uma mulher que um dia falou sim para a maternidade, né? Então, quero agradecer a todas as mães que estão aqui hoje, que estão assistindo talvez pela internet, pelo trabalho que fizeram, pela vida que doaram, que doam hoje, né? Porque muitas são mães de crianças ainda, que todo o esforço que vocês estão fazendo vai valer a pena, porque vocês estão criando pessoas para serem servas do Senhor, vocês estão criando pessoas para fazerem diferença no mundo. Então, não desiste, não desanima, porque o Senhor tem grandes coisas separadas para você, e o Senhor já fez um plano lá atrás, lá na criação, de que uma mulher deveria dar à luz filhos e criar uma família, e assim por diante. Então, a maternidade é, de fato, a base da família. A criação de um filho, a geração de novas pessoas no mundo. E eu quero parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães, por aquilo que fazem e fizeram com seus filhos. E passar a palavra de volta para o pastor, para a Débora. Glória a Deus. O Senhor abençoe infinitamente mais essa futura mamãe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora nós queremos fazer uma homenagem para duas mamães. E nós daremos sequência também no sorteio. Todas as mães presentes aqui hoje receberam um númerozinho? Vou até olhar o meu aqui. Amém, né? Não faltou ninguém, né? Glória a Deus. E antes de começar a dizer quem são essas duas irmãs que fazem parte, né, da membresia da Igreja da Ponte, eu quero dizer que, primeiro, todas nós vamos sair daqui hoje com, no mínimo, 2 presentes. Então, fique tranquila, porque, de repente, se você não for a mamãe que eu chamar aqui nesse momento, o seu presente está garantido. Você já recebeu o primeiro, que foi essa palavra abençoada.
sobre a sua vida nessa noite, a sua vida e de sua família. E agora, através dos sorteios que nós vamos fazer, você com certeza vai sair daqui com mais presentes. Mas eu quero destacar 2 mulheres que se destacam em nosso meio e que, ao chamá-las aqui, elas estarão representando cada uma de vocês aqui essa noite. São 2 irmãs que, apesar de estarem em fases diferentes de vida, são 2 mães que vão nos dar aqui exemplo do que é ser mãe, seja mais jovem, seja mais experiente. Amém? Quando pensamos na palavra mãe, conseguimos lembrar vários adjetivos que poderiam significar essa palavra tão pequena, mas com grande significado. Hoje, nesta igreja, temos muitas mães. Hoje, nessa igreja, temos muitas mães, cada uma com sua história, suas lutas e vitórias, exemplos de amor e dedicação. Mas tem uma mãe que muito se destaca e que, apesar de sua pouca idade, todos os dias demonstra ser uma mãe leoa, que defende a florzinha que o Senhor lhe confiou para cuidar com unhas e dentes, que é esposa zelosa e dedicada. Essa é a irmã Carol, ainda jovem, mas uma grande mãe, que com sua fidelidade ao Senhor, muito tem nos ensinado sobre o lindo ato de servir a Deus com alegria. Feliz Dia das Mães, Carol! Vem aqui buscar seu presente. Amém. Agora tem uma outra Mamãe Maravilha aqui, que eu acho que quando eu começar a ler, vocês já vão supor, né? Quem conhece aqui deve supor quem é. Ser mãe é uma mistura de sentimentos. Tem dia que é só alegria e certeza. Tem dias que a dúvida e a tristeza nos deixam de cabelo em pé. Mas aí olhamos à nossa volta e conhecemos mães com mais experiência. Estas sim, nos enchem de força e coragem para prosseguir nessa montanha russa do que é ser mãe. Irmã Leí, você nos inspira. Sua postura educada e graciosa, seu sorriso discreto e tímido, sua fala mansa nos encanta. Nos seus olhos, percebemos o brilho da experiência, a certeza de que você é uma mãe guerreira, que permanece firme aos pés do Senhor, sendo serva fiel e mulher de oração, que clama pelos seus. Que o Senhor te abençoe infinitamente mais, nesse dia tão especial. Feliz Dia das Mães. Você pode vir aqui pegar seu presente? A irmã Leí vai precisar de ajuda, então preciso de um irmão forte para ajudar ela. Quero passar agora a oportunidade para a irmã Raquel Campos. Falei o sobrenome, meus irmãos, porque aqui nós temos muitas Raquéis, então...
A paz, igreja. Vamos começar o sorteio. Irmãos, eu vou fazer o sorteio. Vou tentar ser o mais breve possível, que o pastor pediu também. E eu vou falando os números, aí a irmã levanta a mão e a gente leva a lembrancinha? E a gente leva a lembrancinha, tá? Vai. Tira o número que eu vou falar. Número 43. Ninguém? Vou passar para outra. Não tem? Vou passar. Número 11. 11. Estou passando para outro. Número 1. Ah lá. Vai lá, pega o... Peraí. Número 20. 20. Ninguém com 20? Não? Quarenta. Número 21. 21. Olha lá, irmã lá, ó. Confere o número, hein, Natália? A gente nem tá conferindo o número, tem que conferir o número. Confere o número com a irmã. Gente, estão dentro da igreja, hein? Número 6. Ih, estranho, hein? Eu vou conferir. Profetiza. Irmão, tem que profetizar, irmão. Calma. 35. 35. 35. Confere o número, Helena. 45. 45. 45. Vai lá, 45. Calma aí. Tem que ver. Vai. 47. 47. Não, 47. 27. 27. Vai lá, a irmã. Vai lá, aquela irmã lá. Vai lá, menina. Pelo amor de Deus. 17. 17. Ninguém. 17. Não. Eu vou chamar o 43 de novo, porque estava lá fora e entrou. A Marissa ali, ó. 3. Vem, amiga. 7. Número 7. Número 6. Não.
23. 23. Ah lá, Josina, vai lá, ó. 42. Vai lá, vai lá. Aquela moça ali. 12. Número 12. 12. Não. 10. 10. Ah. 14. Número 14. Não, não tem 14. 36. 36 aqui. 13. Número 13. Não, não. 26. Aqui, ó. 39. 32. 32. Ai, mãe. Entrega ele aí. Não. 4. Número 4. Calma aí, é minha mãe. Esse é... 29. Uhul! Esse aqui tá top. Olha que lindo. É esse aqui, amiga. 25. A Rose. Uhul! 28. A irmã lá atrás, ó. 30. A Cristina. A Cristina. Vai lá, Cristina. 37. A mãe da Juliana ali, ó. 38. 38, a Kaline lá. 19. 19, não tem. 19. 18. 18 não tem. 44. 44 ali, ó. 46. Lá atrás, ó. 42. 42. 48, gente, meu Deus. 48. Eu sei ver, tá? Eu sei ver no... 50. 50. Não, já passou. Ah, não, tem. Ah, ô, irmã, que isso? Jogou uma cesta. Ah, meu Deus. Ah, que isso, gente? Irmã, doa uns presentinhos, doa. 15. 15. 15, não? Vou passar 15, hein? 5. 24. 24.
24 ali, ó, a irmã ali, ó. 2. Olha lá, a Andresa, lá na porta, lá, ó, número 2. Esse aqui não pega agora, não. 41. Olha lá a Wanda lá, ó, lá no canto. 33. Ó. A mãe da Bia ali, ó. 34 lá, ó, lá no canto, a avó de Jefinho, ó. 34. Pega essa caneca, vai lá, leva pra avó dele. 16, não. 22, a irmã aqui, ó. 31. Não tem. 31, ali, ó, Thelma. Número 8. Foi a última, irmão. Ela teve fé. Glória a Deus. Meus irmãos, eu ainda falei assim, vai sobrar brinde, com certeza. Mas glória a Deus. Algumas mamães acabaram não recebendo no sorteio, mas calma que ainda tem uma última surpresa para vocês. E como eu disse, todas nós vamos sair daqui com presente. Amém? Quero convidar agora, eu não vou anunciar não, eu vou deixar entrar de surpresa.
Que homenagem linda, né? Eu que não sou mãe, nunca serei, fiquei emocionado. Imagina você que é mamãe. A gente quer deixar mais uma lembrancinha com você, da nossa igreja, para que você se sinta amada nesse dia. Eu quero pedir que as mamães fiquem de pé, todas as mamães, só as mamães, tá bom? E eu vou lançar um desafio para essa garotada que está aqui à frente, hein? Prestem atenção, hein? Olha só, vocês vão pegar cada uma lembrancinha dessa e vão escolher uma das mamães e vão presentear. 1, 2, devagar, hein? 3 e já. Devagar. Que criança, quando é desafiada, é um perigo, né? Glória a Deus. Você recebeu, mamãe, pode sentar, para as crianças não ficarem perdidas. Já deu? Pega outro, entrega para a mamãe. As mamães receberam? Alguém ficou sem receber? Não? Já foi, já foi. Queridos, nós vamos... Isso, senta aí agora. Nós estamos encerrando o culto dessa noite, mas antes de orarmos para encerrarmos o culto, eu quero deixar uma palavra para você que é mamãe, um texto que creio que tem tudo a ver com esse tempo, com esse momento, que é o texto de Provérbios, capítulo 31, do verso 28 até o verso 31. Eu sei que vocês estão empolvorosos, né? Porque é um dia especial, está todo mundo feliz, mas criançada, ajuda o pastor agora. Vamos tentar fazer silêncio. Diz assim a palavra do Senhor: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Queridas mamães, esse é o desejo do nosso coração como igreja para a vida de vocês. Que em todo tempo vocês sejam elogiadas, honradas e homenageadas por tudo aquilo que vocês fazem, fizeram e continuarão fazendo pelos seus filhos. Eu quero encerrar fazendo uma oração por vocês, mamães. E a gente vai tirar uma foto bonita, então eu quero chamar todas aqui à frente. Nós vamos orar aqui à frente. A Ludmila está ali, pronta para tirar uma foto bonita de todas as mamães. Nós vamos encerrar em cima, todo mundo aqui em cima.
Quem não é mamãe não vai embora não, fica aí. Quem é mamãe pode subir. Vem, Andresa. Ana Cláudia. Isso é para vocês perceberem como as mães dominam o ambiente, né? Esvaziou a igreja, gente. Olha que bênção. Glória a Deus. Podem vir. Vão se chegando para cá. Olha que bênção. Todas essas fazem parte da missão de Deus aqui na terra. Todas essas abençoam seus filhos, as suas casas e fazem com que o nosso propósito como igreja faça sentido. Então nós queremos orar por elas agora, abençoando-as em nome do Senhor Jesus. Quero convidar todo mundo a ficar de pé, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar pelas mamães, abençoando-as nesse momento. Todo mundo, estenda a mão para cá, oremos ao Senhor. Senhor Deus, louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. Louvamos o Teu nome pela vida de cada mamãe que está aqui no altar. Obrigado, Senhor, porque cada uma delas foi colocada pelo Senhor na vida de filhos, filhas, e tem ensinado os seus filhos no caminho que deve andar. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor deu a elas uma missão que somente elas poderiam realizar. Queremos pedir sobre a vida delas as suas bênçãos, que as comportas dos céus estejam sempre abertas em cima da vida de cada irmã que aqui está. Rogamos pelas bênçãos do Senhor, rogamos pelas bênçãos dos céus, e que elas sintam, Senhor, em cada dia de suas vidas, cuidada por Ti, amparadas por Ti e abençoadas por Ti. E que nós, que somos maridos, filhos, filhas, possamos em todo tempo, como diz a Tua palavra, honrar e elogiar cada mamãe pela tarefa lindíssima que elas têm realizado até aqui. Nós a abençoamos no Senhor nesse momento, e nós conclamamos que de fato as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a vida de cada uma delas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, e a comunhão, o poder e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja na vida de cada mamãe que aqui está, das que também não puderam vir, mas que também fazem parte dessa missão. Estejam também sobre a vida da nossa igreja, Igreja Batista da Ponte, e sobre a vida de todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas sobre a face da terra, espalhadas, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, nós vamos encerrar com essa foto. Você faça a sua oração silenciosa, não vá embora. Nós teremos ali atrás um momento de comunhão, de comes e bebes. Então, quando nós encerrarmos o culto, você está convocado para ir ali para trás, para a gente poder ter aquele momento especial de comunhão que nós sempre temos. Você que é mamãe, encerrando esse momento, você não vai embora, você desce, que nós temos ali um espaço especial para você tirar foto com seu filho, tá bom? Então você vai tirar foto ali, a Ludmila vai estar de plantão aqui, ela até regalou o olho para mim, ela vai estar de plantão tirando a foto de cada mamãe. E aí você pode pedir sua foto para ela, que ela vai enviar. Amém, Ludmila? Em nome de Jesus. Queridas mamães, que Deus abençoe vocês, feliz Dia das Mães, vocês merecem tudo de bom. E queridos, vão em paz, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Pode se sentar. Olha a foto. Aê!